Quando a alma entra em pressão. Depressão. O som silencioso deu uma alma impressão. Fiquei em silêncio por mais de 2 anos. Hoje, finalmente, tenho coragem de explicar o porquê. Imagine uma panela de pressão. Agora, esqueça a cozinha. Imagine que essa panela é uma pessoa. Por fora, ela parece intacta. Sorri, cumprimenta, responde mensagens, vai ao trabalho, faz piadas, diz: está tudo bem, mas ninguém vê o fogo, ninguém escuta o chiado, ninguém percebe a pressão crescendo dentro dela. Porque existem pessoas morrendo em silêncio enquanto continuam chegando no horário. E talvez essa seja a face mais cruel da depressão. Ela não sangra onde os olhos alcançam. A depressão é uma dor sem curativo, uma ferida sem pele rasgada, um afogamento onde o corpo continua respirando. Ela chega devagar, sem pedir licença. Primeiro rouba pequenos pedaços de você. A vontade de sair, a vontade de conversar, a vontade de rir, a vontade de existir. Até que um dia, você não sabe exatamente quando aconteceu, mas percebe que deixou de viver e começou apenas a sobreviver. Sobreviver ao peso, ao vazio, ao cansaço de fingir, ao barulho dos próprios pensamentos. Porque quem nunca sentiu, talvez não entenda. Existe um tipo de exaustão que não se resolve dormindo. Uma dor que não melhora descansando. Um cansaço que nasce na alma. E como explicar isso? Como dizer ao mundo que às vezes o simples ato de levantar da cama parece escalar uma montanha com os pés quebrados? Como explicar que responder bom dia pode exigir uma força absurda? Como explicar um vazio que não tem nome? Então, a pessoa cala, porque o mundo gosta de dores organizadas, dores explicáveis, dores rápidas, mas ninguém sabe o que fazer com alguém quebrando por dentro. Então vêm as frases: você precisa reagir. Isso é falta de fé. Tem gente pior. É só pensar positivo. E cada frase dessas pesa, porque quem está lutando contra a própria mente não precisa de julgamento, precisa de abrigo. Mas sem abrigo, a dor aprende a morar e vai ficando, se acumulando como vapor preso, como uma panela esquecida no fogo. A tristeza vai endurecendo por dentro. O medo ganha voz. A solidão cresce, mesmo em lugares cheios. E algo estranho começa a acontecer. Você já não reconhece mais quem é. Olha no espelho e sente falta de alguém que ainda está ali, mas parece ter desaparecido. Então começa a escavação. Você cava memórias, traumas, abandonos, palavras que cortaram mais do que deveriam, sonhos enterrados vivos, versões suas que morreram tentando agradar os outros. E dói. Meu Deus, como dói. Porque às vezes a depressão não é só tristeza. Às vezes é luto. Luto de si mesmo. Luto da pessoa que você era. Da pessoa que queria ser. Da pessoa que ninguém percebeu que estava desaparecendo. E o pior é que quase ninguém vê.
Porque quem sofre aprende uma arte perigosa, a arte de parecer bem. Sorrir enquanto desaba. Abraça enquanto afunda. Ajuda os outros enquanto não consegue salvar a si mesmo. Chora no banho para ninguém ouvir. Se tranca no quarto e chama de cansaço aquilo que, na verdade, é desespero. E continua, porque parar parece impossível, mas continuar também machuca. E então chega um momento em que tudo fica silencioso demais. E esse é o silêncio que assusta. Porque às vezes a pessoa não quer morrer. Ela só não quer continuar doendo. Ela não quer mais lutar uma guerra dentro da própria cabeça. Ela só quer paz. Só quer um minuto sem peso, sem medo, sem esse cansaço impossível de explicar. E é aí que mora o perigo. A panela de pressão. Porque ninguém foi feito para suportar dor demais sem estourar em algum lugar. Mas nem toda explosão faz barulho. Algumas acontecem no silêncio, no afastamento, na ausência, no brilho que desaparece dos olhos, na mensagem não respondida, no depois eu vejo, no quarto escuro, na desistência lenta. Há pessoas desaparecendo aos poucos, e o mundo chamando isso de preguiça. Mas escute isto: nem toda pessoa forte está bem. Às vezes, a pessoa que mais sorri é a que está implorando por ajuda, sem conseguir dizer uma palavra. Às vezes, quem parece frio apenas cansou de sentir dor. Às vezes, quem se afastou não queria distância. Só não sabia mais como permanecer. Por isso, seja cuidadoso. Você nunca sabe qual batalha alguém está travando em silêncio. Nunca sabe quantas vezes aquela pessoa quase desistiu antes de te responder bom dia. Nunca sabe o esforço que existe por trás de alguém que apenas conseguiu levantar da cama. E se hoje for você, se for você carregando uma guerra invisível, escute isto com toda a força que ainda existir aí dentro. Você não é fraco. Você não é um peso. Você não é um problema impossível de consertar. Você é alguém cansado de carregar dor demais sozinho. E até a panela mais forte precisa que o fogo diminua. Precisa de cuidado. Precisa de tempo. Precisa de alguém por perto. Porque até o aço cede quando a pressão é excessiva. Imagine então uma alma. E talvez a verdade mais triste sobre a depressão seja esta: muitas pessoas não queriam partir. Elas apenas não conseguiam mais suportar a dor de permanecer. Por isso, olhe com mais cuidado. Fale com mais gentileza. Abrace por mais tempo. Pergunte de novo se a pessoa está bem. E quando alguém disser estou cansado, talvez ela não esteja falando do corpo. Talvez esteja tentando, pela última vez, pedir socorro sem saber como dizer. Eu estou explodindo por dentro. Às vezes, o silêncio não significa desistência. Às vezes, significa sobrevivência.
Esse canal ficou em silêncio por um tempo. Algumas batalhas acontecem longe das câmeras. E talvez voltar não seja sobre recomeçar do zero. Talvez seja sobre reaprender a respirar. Eu voltei. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se alguma parte dele encontrou algo dentro do seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso e se inscreva no canal. Talvez juntos possamos lembrar uns aos outros que ninguém precisa atravessar a dor sozinho.